Meus irmãos, vamos continuar essa aula sobre a natureza dos anjos, e nós iremos aprender a outras verdades, algumas características a respeito dessa doutrina extraordinária que é angelologia, né? E nós estamos falando aqui a respeito da natureza dos anjos. Então, temos aí a sexta resposta ao ponto, né? Quem são os anjos? São seres assexuados. Então, observe só. Os anjos do Senhor, meus irmãos, biblicamente, ele foi criado por Deus assexuado. Eles não têm sexo. Todavia, quando Deus irá comunicar, quando Deus vai relacionar-se com os anjos, quando eles aparecem para executar uma obra, geralmente ele aparece, né, com o gênero masculino, né? Gabriel, Miguel, então são nomes masculinos, mas a respeito de sexo, a respeito de anjos, eles procriar, casar, isso não existe, são seres assexuados. Então eu coloquei aí no slide. São um exército e não uma raça. Então, observe que a Bíblia mostra os anjos do Senhor, ele aparece como um exército, né? Formado por exército de anjos, né? Lucas 2 e 3 aparece o exército ali no nascimento de Jesus, lá no Getsemane. Jesus ele mandou Pedro guardar espadas. Pedro, se eu quisesse, eu poderia chamar 12 legiões de anjos. Então, Deus ele criou o exército e não uma raça. As escrituras ensinam que o casamento não é da ordem ou plano de Deus para os anjos. Então, eu queria ler Mateus agora. Nós já lemos Lucas 20, 35 e alguns pontos da aula passada. Mas eu queria ler Mateus agora 22. Mateus 22 e 30. Mateus 22 e 30. Diz assim, ó. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então, quando Jesus menciona esse texto bíblico aqui, ele está se referindo que os anjos do Senhor, ele não pode casar, né? Nós, lá no céu, nós não iremos casar. Nós não iremos coabitar, ter esposa, e a esposa vai gerar filho. Não, isso não existe. Nós seremos santos, seremos semelhantes aos anjos. Não igual aos anjos, semelhante aos anjos. Nós teremos um corpo glorificado. Esse corpo aqui irá passar por uma transformação, irá receber uma glória de Deus. Então, os anjos do Senhor, eles são assexuados. Ele não tem sexo. Portanto, não se caracteriza uma raça. Então, eles não são a raça. Anjos não procriam, né? Anjo não gera outro anjo. Então, Deus criou infinita vastidão de anjos ali, né? Que nós falamos na aula passada, que são milhares de milhões. Então, definir com precisão a quantidade é impossível, assim como a ciência não consegue também dizer quantas estrelas existem nesse universo. A mesma coisa nós não podemos mensurar, quantizar os anjos do Senhor. Agora observe um detalhe que gera muitas polêmicas no campo teológico. Então, muitas pessoas aí acreditam, né, que houve um momento, lá em Gênesis 6, 2 e 4, que os anjos, os filhos de Deus, que eles dizem que faz menção aos anjos, eles desceram para a terra, viram a filha dos homens, que era bonita, então entraram a ela, ou seja, coabitaram com ela. E nessa relação que esses filhos de Deus, que alguns acreditam que eram anjos, nasceram dessa relação gigantes. Irmãos, eu sou da linha
que eu não acredito nessa possibilidade. Por quê? Anjos são assexuados, né? Deus não criou os anjos para essa finalidade. Então eu coloquei aí, ó. No Velho Testamento, por 5 vezes, os anjos são chamados de filhos de Deus. Aí alguns acreditam que lá em Gênesis 6, 2 e 4, Jó 1 e 6, Jó 2 e 1 e Jó 38 e 7. Mas nunca lemos a respeito dos filhos dos anjos. Ou seja, os anjos sempre são descritos como varões, porém na realidade não têm sexo, não propagam a sua espécie. Então, eu acredito que lá em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 4, essa expressão filho de Deus que aparece, ela faz uma referência a os filhos de Sete, a geração de Enos, que começou a clamar ao Senhor, a andar em comunhão com Deus e santificação. Então eu acredito nessa possibilidade aí, que esse filho de Deus faz referência à descendência de Sete, e não aos anjos. Agora, em Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, e também 38 e 7, realmente faz menção aos anjos do Senhor. E a Bíblia, por sua vez, ela em nenhum momento fala a respeito dos filhos dos anjos. Então, dá para se entender que os anjos realmente eles não procriam, eles não têm sexo, eles não propagam a sua espécie. Agora, na terceira resposta, você pode ver o seguinte: os anjos são servos de Deus. Irmãos, os anjos estão a serviço de Deus. Então, anjos de Deus, eles são submissos, eles são obedientes, ele atende todas as ordens do Senhor Deus. Então, essa ideia que muitas pessoas criam, que os anjos são independentes, que os anjos são deuses, que os anjos eles são seres que são ilimitados, pode fazer o que quiserem. Não. Os anjos são criaturas, como eu falei, criadas por Deus, são seres espirituais, são poderosos porque Deus potencializa este poder, né? Eles são seres que nós entendemos santos, são santos, e agora eles são servos de Deus. O que é que o servo faz? O servo obedece às ordens do seu Senhor. Então, anjos só podem entrar aqui nesta terra por ordem de Deus. Anjos só caminha, só aparece. Eis aí uma explicação. A explicação clássica. Por que os anjos de Deus ele não aparecem todos os dias, todo momento para nós? É porque anjos não podem aparecer se Deus não permitir que ele apareça. Então eles obedecem às leis divinas. Eles obedecem o mandado do Senhor. Então, mais uma vez aí, Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos não são porventura todos eles espírito, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos do Senhor, eles são dependentes. Os anjos do Senhor, eles são seres que obedecem à palavra de ordem de Deus. Então, se você observar, dentro do contexto que após a queda de Lúcifer, não existe mais nenhuma referência a respeito de uma desobediência que os anjos ele cometeu. Então, o episódio que marca uma desobediência dos anjos é ali na queda de Lúcifer, naquela eternidade passada. Agora, a oitava resposta a respeito desses anjos
Eles são seres gloriosos. Irmãos, há uma glória, há um esplendor, né? A aparência desses anjos são extraordinários. Todos os homens que tiveram experiência com Deus na Bíblia Sagrada, que observaram a aparência de um anjo, eles perceberam que era indescritível, não tinha como. Então, para nós entendermos essa descrição desses seres, nós usamos palavras como são seres gloriosos, são seres que têm uma aparência excepcional. Então, eu queria ler aqui alguns versículos, né, a respeito desses seres gloriosos. Então, os anjos são dotados de dignidade, glória sobre-humana. Então, se você ler Lucas capítulo 2, versículo de número 9, e eu vou ler esse versículo, Lucas 2 e 9, quando aparece ali o nascimento de Jesus. Então, ó, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e tiveram grande temor. Então, esses anjos, ele radeia a glória de Deus. Ele resplandece, irmãos. Então, são seres gloriosos. Glorioso. Se você observar em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, observe que Deus dota esses seres angelicais de uma glória, de um esplendor extraordinário. Extraordinário. Em Mateus 28 e 2 e 3, nós já lemos já, diz que eis que houver um grande terremoto, né, na ressurreição de Jesus, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removendo a pedra, assentou sobre ela. Agora, observa esse detalhe. E o seu aspecto, a sua aparência, né, era como um relâmpago, e a sua veste como a neve. Então, quem escreve, Mateus, quando escreve, né, esse livro, essa cena, Mateus, ele não tem como utilizar outra coisa no seu relâmpago. E a brancura ele compara como a neve, veste branca como a neve. Então, são seres gloriosos, gloriosos. Veja Daniel capítulo 10 e o versículo 6. Quando aparece um anjo a Daniel, né? E alguns acreditam que foi o anjo Gabriel que aparece a ele. Veja a aparência desse ser. O seu corpo era como turquesa, e seu rosto parecia um relâmpago. Observe que a mesma descrição ali de Mateus 22 aparece agora em Daniel 10 e 6. E os seus olhos, os olhos dos anjos, como tocha de fogo, e os seus braços, seus pés, como de bronze, assacalado, e as vozes das suas palavras, como a voz de muitas águas. Então, esse versículo aqui é tão interessante, de Daniel, que nós percebemos que a característica de um anjo do Senhor, ele tem aspecto, ele tem assim, eu vou chamar de um design, né? Vou chamar de uma aparência mais levada para um ser parecido com o ser humano. Então, anjo aí aparece com corpo celestial, tá aí, tem corpo, tem olho, né? Agora, olhos com chão de fogo, tem braços e tem pés. Então, nós temos olhos, temos corpo, temos braços, temos pés. Então, os anjos do Senhor, ele tem também essas características. Só que a substância, né, o elemento que Deus criou os anjos, foge da nossa compreensão humana. Então, anjos, ele tem elementos, composto de elementos celestiais, né? Então, João, também Daniel e também Mateus e muitos outros, quando vai falar a respeito dos anjos do Senhor, ele tenta falar de uma forma que nós podemos entender.
é tão glorioso que é difícil, muito difícil descrever com a perfeição. Então ele usa aquilo que ele pode levar nosso entendimento, uma compreensão. Rosto como uma aparência de um relâmpago. Um relâmpago, irmão, ele é fogo, ele é um esplendor, ele é uma luz. Então, anjo, eles são seres gloriosos, muito gloriosos. Outro detalhe, agora, a respeito desses anjos, né? Dessa natureza, que são seres velozes. Irmãos, os anjos do Senhor, por ele ser espírito, né, ministradores, e também os anjos maus, que se tornaram demônio, eles são velozes. Ele não está limitado aos tempo e espaço. Então a sua velocidade, ela é incalculável. Vou dizer que é incalculável. Então, em muitas manifestações de anjos, nós vemos essa rapidez, essa velocidade que eles têm, que foge fora do comum. Por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 53, naquela cena, Jesus disse que poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos. Então, o pensamento que se deve ser destacado é que os anjos, cuja residência supostamente era os céus, poderiam instantaneamente aparecer em defesa do seu Senhor. Com essas legiões de anjos, poderia passar com tal rapidez do céu até o triste Getsêmani. Ultrapassa o nosso entendimento. Irmãos, então observem que os anjos do Senhor, se Jesus disse que poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos, então observe que ele ia vir numa velocidade extraordinária. Sabemos que apenas que a possibilidade do fenômeno indica uma atividade e rapidez verdadeiramente maravilhosa. Outro detalhe, Daniel 9:21, né? Estando eu, digo ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, os anjos do Senhor, ele tem essa característica, são velozes, né? São velozes. Então, nós acabamos de aprender mais uma aula a respeito da natureza dos anjos. Então, nós abordamos aqui algumas verdades a respeito dessa natureza dos anjos. Então, em outro momento, nós iremos postar para os irmãos e falar sobre a classificação dos anjos. Amém? Eu queria que você divulgasse esse canal. Nós estamos aqui, irmão, postando slide com referência bíblica. E eu acredito que muitas pessoas que pregam, que ensinam, podem ter facilidade quando for fazer um seminário, dar uma aula sobre geologia, pode salvar, bater o print, recortar e eles darem essa aula extraordinária. Então, divulgue o nosso canal lá, se inscreva se você não é inscrito, para nós potencializar esse canal aqui, essas aulas que nós estamos postando. Vamos orar a Deus nesse exato momento. Pai de amor, Pai querido, Santo Deus, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença. Mais uma aula, Senhor, que nós aprendemos a respeito da natureza dos anjos, Senhor. E nós vimos o Teu poder, a Tua grandeza. É o Senhor que dá velocidade aos anjos. É o Senhor que dá, Senhor, a eles, Senhor Deus, esta glória radiante. É o Senhor que dá poder aos anjos. Quantas atividades os anjos executam, mas é o Senhor que dá. Porque a glória, o louvor, o poder, a honra, a majestade pertence a Ti, Senhor. Pai de amor, por tudo eu te agradeço neste dia, no nome de Jesus. Amém.